O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que eles vos disserem." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação dos judeus, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam ao menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus lhes disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Ao ouvirmos hoje acerca do livro do profeta Isaías, que nos fala: "Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela uma tocha, como uma tocha a salvação." Então, nós somos chamados a nos questionarmos: como está a nossa audição à palavra de Deus? Hoje, quando comemoramos então o segundo domingo do tempo comum, quando ouvimos o profeta Isaías nos falar tudo isso, né, fazendo essa comparação de Jerusalém com uma noiva que o Senhor vai desposar. Depois, nós vemos na segunda leitura São Paulo, que fala muito mais a nós do que aos coríntios, falando sobre a diversidade de dons e que um mesmo é o Espírito. É interessante, nesses 2000 anos de cristianismo, todos nós já ouvimos várias e diversas vezes e de todas as maneiras falarem acerca do Espírito Santo, né? Que sem a graça do Espírito Santo nós não conseguimos nem reconhecer que Jesus é o Senhor, muito mais ainda de nos pormos então em uma atitude de total abertura para acolher todos esses dons que o Espírito sopra sobre nós, quando Ele quer e como Ele quer. E mais interessante é que, apesar de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, muitos de nós, até hoje, não conseguimos fazer essa audição atenta, né? Ouvir com os ouvidos, com a mente, com o coração, acolher a palavra de Deus para que verdadeiramente essa palavra nos transforme. Perdoe os nossos pecados, cure todo tipo de doença, né? E mais ainda, nos ponha em prontidão
para fazermos, conforme o projeto de Deus, o serviço aos irmãos e às irmãs. E depois, então, ouvimos no Evangelho de hoje, narrado por São João, essa história que, entre aspas, parece muito conhecida. Mas a pergunta é: será que verdadeiramente nós conhecemos essa narração do Evangelho que nos fala então das bodas de Caná? Será que nós estamos verdadeiramente acolhendo o projeto de salvação trazido por Jesus Cristo, nosso Salvador? E aí então, no desenrolar do Evangelho, nós vemos esse diálogo. Primeira coisa que muitas vezes nos passa despercebido, Maria era uma convidada na festa, mas apesar de convidada, estava atenta às necessidades daquelas pessoas naquele casamento. Todos nós sabemos, pela história, que se um casamento faltasse vinho, seria uma tragédia, Então, a vergonha com que o noivo e a noiva e seus parentes iriam passar. E nós vemos então essa atitude amorosa e atenta de Maria, a toda pura, a cheia do Espírito Santo. Por isso, conduzida pelo Espírito Santo, ela vai comunicar a seu filho: olha, eles não têm mais vinho. E como nós sabemos, no Evangelho de São João, Jesus fala: minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus, a sua glorificação na cruz. Porém, ela vai e fala aos empregados: fazei tudo o que eles vos disser. Aí Jesus, então, atendendo a esse pedido amoroso de sua mãe, manda com que as talhas sejam cheias de água e depois transportadas ao mestre-sala, já transformadas em vinho. É interessante como muitos de nós, até hoje, 2000 anos depois, ainda esquecemos desse primeiro milagre de Jesus, que aconteceu em Caná da Galileia, naquelas bodas. Mais ainda, esquecemos que esse vinho, essa água transformada em vinho, e que deu então aquele sabor todo especial àquele casamento, continua a dar o sabor todo especial à nossa vida quando verdadeiramente ouvimos a palavra de Deus, quando acolhemos a palavra de Deus e quando nos pomos então numa atitude de corpo e alma, de estarmos à disposição do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. É interessante, estamos vivendo num mundo com tantos problemas, Muitos de nós continuam ainda a virem nas celebrações eucarísticas, com uma lista de pedidos, e isso demonstra a nossa falta de conhecimento amoroso da palavra de Deus. Tudo que temos e somos por obra e graça de Deus. Tudo que precisamos, Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, conhece por antecipação. Ele só quer que nós nos reconheçamos como criaturas de Deus e que só Ele é Deus. E só Ele pode, então, realizar todas as coisas. Por isso, nesse tempo de pandemia, nesse tempo com tanta falta de amor, de confraternização, com tanta falta de caridade, de acolhimento aos nossos irmãos e irmãs. É interessante, às vezes a gente esquece. Muitos de nós chegamos, às vezes, até antes um pouquinho da missa, como deveria ser o certo, Porque deveríamos chegar e nos preparar para estarmos de corpo e alma acolhendo a palavra de Deus.
Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Mas, no entanto, nós muitas vezes chegamos aqui com uma relação de pedidos. E aí eu me pergunto, qual será o patamar que essas pessoas que fazem isso estão? Certamente ainda estão naquele patamar de 2000 anos atrás, quando os judeus, o povo escolhido por Deus, ainda não tinha entrado, né, nessa combinação de amor, de coração aberto para acolher a palavra de Deus. Porque foi o próprio Jesus que fala em outra parte do Evangelho, que diz: tudo que pedirdes a Deus em meu nome, Ele vos dará. É interessante, né? Não é isso ou aquilo, é tudo. E mais, ele dizia, né? Onde 2 ou 3 estiverem de acordo, então pedi e vos será dado. Em abundância. Porque esse Deus que é amor, que é misericórdia, Ele quer sempre nos dar o máximo, porque a alegria dele é atender os nossos pedidos. Mas para isso, nós precisamos primeiro cairmos em nós. Nós precisamos nos abrir o coração, a mente, para acolher essa palavra. Mais ainda, fazermos aquela pergunta que São Francisco já fazia há 800 anos atrás: Senhor, o que tu queres que eu faça? É muito fácil chegarmos aqui na igreja com aquela relação de pedidos, né? E muitos de nós entram, celebram e vão embora do mesmo jeito, porque não tiveram o trabalho de se abrir, de pedir as luzes do Espírito Santo, de querer fazer não o que nós queremos, mas sim de querer acolher a palavra de Deus, para que purificados, transformados, curados de todos os tipos de coisas ruins, nós nos ponhamos também a sermos construtores de um mundo de paz. Paz essa que só Jesus pode nos trazer. Paz essa que só podemos fazer se estivermos realmente abertos e desejosos de acolher com amor e de responder com amor a esse Deus que é amor, misericórdia e compaixão. Que o Espírito Santo, que conduz essa igreja, continue a nos iluminar e nos ajudar a fazermos essa experiência. E aí eu faço um desafio, que realmente nós possamos fazer esse pedido para Deus. Não o que eu quero que Ele faça, mas sim o que Ele quer que eu faça. E assim fazendo, transformaremos esse mundo, transformaremos a pessoa que somos todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. E aí então a nossa transformação se estenderá a partir da nossa família, da nossa comunidade, da nossa sociedade, do mundo inteiro. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, todo